Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 11 de outubro de 2022. Quero falar agora sobre a vingança criminosa da Rússia, na verdade um terrorismo dos russos, depois que a Ucrânia bombardeou a ponte do Estreito de Kerch, entre a Crimeia e a Rússia, ou seja, uma Crimeia ucraniana entre a Ucrânia e a Rússia, essa ponte construída por Vladimir Putin. Quero antes pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like. Eu preciso muito que vocês façam isso, que assim vocês que assistem o vídeo estão ajudando o canal. Por favor, ajudem o meu canal. Quanto mais vocês se inscreverem e quanto mais vocês derem o like, mais vocês ajudam o canal. E também peço que compartilhem com suas redes sociais e também deem suas opiniões, que vamos trocar ideias sobre o que está acontecendo. Nós vimos exatamente, eu já mostrei em vídeos anteriores, no último e no penúltimo, né, aquela chama, aquela fumaça, aquele fogo, né, em cima da ponte da Crimeia sobre o Estreito de Kerch. Isso causou um colapso parcial dessa ponte ligando a Crimeia à Rússia, né. A ponte é uma importante artéria de abastecimento para, vamos chamar, hoje vacilantes forças de guerra de Moscou no sul da Ucrânia. Porque como vingança eles começaram a bombardear as principais cidades ucranianas, mas a situação em terra, no leste e no sul, a Ucrânia continua empurrando os russos, eles não estão levando nenhuma. Ou seja, já de fato estão perdendo todas, o que não demonstra um bom sinal. Mais de 2.500 km², até ontem a Ucrânia já tinha empurrado os russos de volta. E só que eles fizeram uma enxurrada de ataques de mísseis sobre as principais cidades da Ucrânia, e isso foi ontem e foi hoje também, provavelmente vai continuar nos próximos dias, né? E os russos comemoraram, né? Porque nas últimas semanas eles estavam criticando ativamente os seus próprios militares, né, que eram os militares russos, e criticando também o presidente Putin, chamando-o até que ele estava vacilando. Comentaristas nacionalistas russos e correspondentes de guerra da mídia estatal elogiaram o ataque de segunda-feira como uma resposta apropriada e é muito esperada a uma contraofensiva ucraniana, bem sucedida em um ataque de fim de semana na ponte entre Rússia e a Crimeia, que foi muito bem sucedido também, que é a Península do Mar Negro, que a Rússia anexou em 2014, cometendo um crime de lesa humanidade. Está fazendo crimes de lesa humanidade agora, que o povo russo, os dirigentes, a elite russa estão comemorando, né? Está assassinando civis com esses ataques de mísseis. Até ontem eram dezenas de mortos, até hoje cedo eram dezenas de mortos e centenas de feridos com esses ataques. Porque eles não estão atacando alvos militares, os covardes de Vladimir Putin, eles estão atacando zonas residenciais, o centro da cidade, no momento de rush, para exatamente aterrorizar, fazer terrorismo com o povo. E muitos desses pseudo-lideranças russas dizem que a Rússia deve manter os ataques de segunda-feira e dessa terça-feira de madrugada também, que assim ela acha que vai vencer a guerra. Alguns analistas russos, inclusive, sugeriram que o presidente, ditador Vladimir Putin, tinha se tornado refém das opiniões de seus aliados sobre como a campanha na Ucrânia deveria se desenrolar. A iniciativa de Putin agora está enfraquecendo e ele está se tornando mais dependente das circunstâncias e daqueles que estão forjando a vitória na Ucrânia. Para ele, uma repórter chamada Tatiana Stanovaya, fundadora de um think tank independente de Realpolitik, em um comentário online na segunda-feira, na Rússia, ela diz que o medo da derrota é tão forte na Rússia, especialmente para aqueles que agora estão totalmente imersos nessa empreitada militar, e que a indecisão de Putin com suas lógicas de ainda não começamos nada e táticas contidas valeram a pena, se tornou um problema para a Rússia, falou essa analista desse think tank russo, né, que defende o ponto de vista e defende a guerra. Então parece que Putin ouviu as vozes mais radicais da gangue do Kremlin e outros em volta da gangue desses gangsters do Kremlin, e hoje pela manhã novamente efetuou novos e violentos bombardeios contra alvos exclusivamente civis,
pessoas e infraestrutura. Quando eu digo infraestrutura, ele bombardeou principalmente as centrais de energia da Ucrânia, que é deixar a Ucrânia no escuro. Durante semanas, os apoiadores de Putin pediram medidas drásticas no campo da batalha na Ucrânia. As exortações se intensificaram no fim de semana após uma explosão na ponte, essa ponte de Kerch, que liga a Crimeia. Na verdade, foi essa grande justificativa e ele acabou cedendo à pressão, né? Agora eu quero mostrar para vocês como é que falaram esses gangsters que influenciaram Putin a bombardear as cidades ucranianas. Por exemplo, a televisão russa, que é financiada pelo Estado, ela é estatal, questionou nas mídias sociais a resposta da Rússia ao ataque à ponte de sábado, né, quando ainda não tinha sido dado uma resposta. Este é um daqueles casos em que o país precisa mostrar que podemos revidar, escreveu Alexander Koch. Ele é um correspondente de guerra do popular tabloide pró-Kremlin, Komsomolskaya Pravda, é o nome desse jornal. O legislador russo Serhiy Mironov, ele é deputado russo, ele lidera um partido, ele é presidente de um partido chamado Rússia Justa, que é um partido que apoia Putin e é financiado por Putin, né? Ele no sábado agora tweetou, né, depois daquele daquele ataque ucraniano contra a ponte, que ele disse o seguinte: Moscou deveria desconsiderar a opinião ocidental ao formular sua resposta ao ataque à ponte de Kerch. É hora de lutar, disse o deputado, ferozmente e até mesmo cruelmente, ou seja, incitando as forças russas a serem cruéis. Mais do que elas já foram, elas estupraram, assassinaram civis e estão fazendo isso agora com esses mísseis, né? Ou seja, são os miseráveis, gente sem caráter. E ele disse, inclusive, não devemos olhar para as censuras do Ocidente, né? Não haverá sanções maiores. Eles não vão dizer palavras piores. Precisamos fazer a nossa coisa. Começamos e devemos ir até o fim. Não há caminho de volta. É hora de responder, falou esse deputado Mironov, que é muito ligado ao ditador russo Vladimir Putin. A resposta veio na manhã de segunda-feira e hoje na terça-feira, quando a Rússia lançou simultaneamente dezenas de mísseis em cidades ucranianas, matando e ferindo dezenas de civis e infligindo danos sem precedentes à infraestrutura crítica da Ucrânia. As greves que atingiram 15 cidades os ataques, né, que atingiram 15 cidades ucranianas, a maioria delas capitais de províncias. Derrubaram linhas de energia, danificaram estações ferroviárias e estradas e deixaram cidades sem abastecimento de água e principalmente atacaram áreas civis, matando civis. Vamos dizer, povo pacífico que não está envolvido com a guerra. Pela primeira vez em meses, os mísseis russos explodiram em Kiev, na capital da Ucrânia, ontem e hoje, inclusive perto de prédios do governo, parques infantis, universidade Taras Shevchenko, que é a principal universidade do país, ou seja, onde não tem nenhuma base militar, não tem lançadores de foguetes, eles atacaram lá porque querem fazer terrorismo. A Rússia é um estado terrorista e também porque são covardes. Eles atacam pessoas desarmadas, né? E o ditador disse na segunda-feira que os ataques foram uma retaliação, ele confirmou isso, as ações terroristas dos ucranianos. Ele chamou os terroristas os ucranianos de terroristas, né? E ele falou ainda, caso a Ucrânia realize novos ataques que ameaçam a segurança da Rússia, nós vamos continuar os bombardeios, né? Mas eles sempre fizeram isso, né? E acho que ninguém teve dúvida sobre isso na realidade. Então, a Ucrânia acho que vai continuar atacando os alvos que ela acha que é justo, e sem dúvida nenhuma, acho que deve continuar fazendo isso, e essa guerra vai continuar, e ela agora recrudesceu de uma maneira muito mais cruel, incentivada por uma certa elite da população russa, e representantes da população russa, na realidade, partidos que nunca foram eleitos democraticamente, mas através dessas eleições forjadas que Vladimir Putin sempre se elegeu, assim como seus asseclas, enquanto a sua oposição está na prisão e é tratada muito mal. Bom, pessoal, eu diria que o desespero já está dentro da sociedade russa e também dentro das Forças Armadas, dos militares russos.
Esse é típico da reação de desespero, que alguém que achava que em 10 dias ganha a guerra, já estamos aí em praticamente 8 meses, quase um ano, e aquelas forças que o pouco que conquistaram, eles tiveram que recuar, perdendo o que conquistaram, estão perdendo mais. E esse ataque da Crimeia, porque outros já aconteceram, mas a ponte de Kerch é um símbolo para o ditador russo, e ele se empenhou nessa construção dessa ponte, pessoalmente. Inclusive ele inaugurou com uma carreata de caminhões, né? No seu estilo machista. Para eles isso foi um golpe muito duro. E por causa disso que eles estão no desespero, revidando assim. E eu quero fazer minhas as palavras do chefe da inteligência britânica, o Sir Jeremy Fleming, que falou hoje, está nos principais jornais do Reino Unido, da Grã-Bretanha, né? Que ele diz que o desespero está se espalhando tanto entre as forças armadas da Rússia quanto na sociedade russa. Ele fez essa entrevista na rádio BBC britânica, que foi repercutida lá na Inglaterra, mas também no mundo. E ele disse que Moscou está com falta de munições para suas tropas em terra, lá na Ucrânia em geral. E ele ainda emendou, certamente está com falta de amigos. Ele usou o termo amigos, ele quis dizer aliados, porque ninguém daqueles que o ditador russo esperava entrou na guerra com ele, nem a China, nem a Índia, ninguém. A Índia agora, há 2 dias, disse que essa guerra tem que acabar, que essa guerra é errada, né? E a gente também viu, por causa do anúncio da mobilização parcial, que eles estão com falta de soldados. Metade dos soldados que eles mandou para lá ou morreram ou ficaram feridos. E a resposta para isso é clara. A Rússia, os comandantes russos estão preocupados com sua estrutura da máquina militar, você não tem dúvida. Mas não significa que esse desespero deles, ele que falou isso, o Fleming falou isso, agora é o que eu vou dizer, não implica em complacência, eles não estão sendo complacentes. A Ucrânia está pagando um preço muito caro. Mas eu digo isso aí, eles estão fazendo antes da derrota final. Eles vão ter que acabar se rendendo. Aí alguém pode me perguntar, e as armas nucleares? Não vão usar porque é a destruição deles. Opa, vou diminuir o volume aqui, porque esqueci, desculpem. Vai ser a ruína deles se soltarem arma nuclear. E mesmo essa de efeito tático, dizem, tem uns especialistas dizendo, não, quase não tem radiação. O quê? São feitas de urânio, o urânio não tem radiação? A radiação some 200 anos depois e vai ficar andando pela Rússia por ali também. Mas o problema é que se eles usarem armas táticas, os americanos já falaram, vão destruir as tropas russas em terra que estão na Ucrânia e que está outras. E os russos não querem isso. E isso poderá, e ele não quer escalar uma guerra de armas estratégicas, porque é a destruição da Rússia. E o presidente ditador não quer ser o destruidor da Rússia, né? Então, na realidade, meus amigos, a Rússia está num beco sem saída, desesperada, entrou numa fria, vamos dizer assim. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Peço novamente, me ajudem, preciso de vocês, ajudem, por favor, inscrevam-se no canal, deem o like, gostei, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. É um prazer ouvir seus comentários. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.